Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão que vai perturbar algumas igrejas e alguns pastores. Mas eu não estou preocupado não, porque eu não faço vídeo, irmão. Eu não prego para ganhar agenda em igreja, eu prego para ganhar almas, libertar almas. Então eu não faço vídeo para que pastores, igrejas vejam, me convidam não, porque os meus vídeos fazem com que eu não entre em algumas igrejas. E eu fico feliz por não receber esses convites, porque eu quero pregar em igreja onde ouve a palavra, aceitam a palavra e sejam libertos. Presta atenção no que eu vou te dizer, algumas igrejas que tem hoje, elas têm as mesmas condutas antigas. A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles iam orar em certo lugar. E eles vendo uma jovem, e essa jovem ia atrás deles dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo, de tanto essa jovem perturbar falando isso, Paulo se indignou e foi lá e expulsou o demônio dessa menina. Estranho, né? Ela só falava, eles são servos do Deus Altíssimo, porque o diabo sabe quem você é. Mas essa menina, ela adivinhava e dava lucros aos seus senhores. Ela tinha um espírito adivinhador. E esse espírito adivinhador, meu irmão, ele está hoje no meio da igreja, da congregação. Então tá cheio de pregador, de missionário, de sei lá o que, presbíteros, que eles se consagram com esse espírito adivinhador. Adivinha quem, uma doença, adivinha o que tu tem, aquela coisa toda, e só prega a benção para você. E quando vem um cara como eu, expulsando esse demônio, expulsando esse tipo da casa de Deus, eu sou açoitado, meu irmão, expulso como Paulo e Silas foi, porque os magistrados mandaram açoitar Paulo e Silas e prender na prisão, porque eles tinham expulsado o demônio daquela menina. E nos dias de hoje, quando a gente prega expulsando esses demônios de dentro da casa de Deus, irmão, a gente somos chamados como julgador. Tá julgando, hein, irmão? Porque eu fui em uma igreja, irmão, que tinha um lá, que ele falava, Deus me mostra alguém com uma dor de cabeça. Dor de cabeça nós sabemos que é algo natural na vida do ser humano. E aí a pessoa falava, sou eu. Ele disse, Deus me mostra alguém com uma dor na coluna. Ele chegou até a falar, Deus me mostra alguém que tem um fluxo de sangue. E tinha. Mas aquele me incomodou tanto. Deus, que tem de errado? Deus falou, um espírito adivinho. Entendeu? E aí Deus mandou eu abrir em Atos capítulo 8 e falava sobre Simão, que fazia artes mágicas naquele tempo. Simão, ele vê Felipe pregando e ele se admira com aquilo e fala que quer receber aquele Jesus. Ele até aceita Jesus. Mas quando ele vê Pedro expulsando, curando, fazendo tudo, ele fica maravilhado e quer comprar aquele dom. Pedro fala, seja para ti, teu ouro e tua prata. E você vai ver que em Atos 16 tem uma coisa semelhante. Paulo e Silas estão orando, estão pregando. E essa menina com espírito adivinho, que dava lucro aos seus senhores, adivinhava tudo. E as pessoas se admiravam com aquilo, mas dava lucro. Nos dias de hoje está cheio de pregador, meu irmão, que com espírito adivinho, e a igreja convida ele para dar lucro para a igreja. Tem 3 dias de cruzada, é campanha com voto, dá 100, dá 200, e tá cheio de enganador dentro da igreja. E eu vou te falar como funciona. Muitas vezes ele sabe do seu problema, sabe do que está acontecendo. Vai até na rede social, procura lá na igreja, a rede social da igreja, vê os nomes da pessoa, a pessoa pede oração contra o problema, ele está lá adivinhando. E você, como trouxa, que não lê palavra, não estuda, acaba caindo nesse golpe. É o golpe do estelionatário gospel. Eu falo até assim. Então tá cheio de igreja. Eu vou te falar como funcionam essas igrejas. Essas igrejas, elas são abertas, geralmente elas são comandadas por bispo, bispa, apóstolo e apóstola. É sempre assim. Eles querem o maior título para dizer que eles são maiores autoridades. Tem campanha, meu Deus, de libertação, campanha de prosperidade, campanha de tudo, e é lotado. E toda essa campanha, meu irmão, eu vou te falar, é 3, 4 horas de culto, não parece um culto, parece uma vigília. E eu vou te falar como é que funciona. Funciona assim, é só gritaria. Só gritaria. Todo mundo que pega o microfone quer gritar mais do que o outro. E o mais interessante que eu fico observando, que o pregador, ele faz bem assim, desse jeito que eu vou fazer. Que Deus mandou te dizer que vai! Aí o povo começa a gritar, aleluia. Ele vai o quê, irmão? Vai o quê? E aí você começa a gritar. Ele não completa a frase, não entende. Aí fala, Deus está mostrando. Pegou aí, olha lá, aquele lá entendeu. Aí ele vai falando e vai motivando as pessoas a pularem e a gritar. Mas você não está entendendo nada. Palavra quebrou nada. Eu vejo Deus fazendo. Eu vejo Deus assinando um papel. Eu vejo Deus em um envelope de dinheiro. Eu vejo Deus fazendo. É só isso. E o povo gosta disso, porque não lê Bíblia, não tem comunhão com o Espírito Santo, acaba gostando. Aí quando vem um cara como eu, que está denunciando, olha o julgador aí. E aí eu não recebo convite para pregar nessas igrejas, porque se eu for, é lapada. Então eu fui em uma, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Era tanto barulho, era tanto grito, que quem me conhece, eu escuto praticamente só 20% do ouvido direito. Eu uso aparelho, o outro tá lá no carro. Então, doía tanto o barulho, a gritaria, e na porta, irmão, tinha 2 obreiros de bermuda e camisa de time de futebol, passando álcool na mão.
e eles passavam o álcool, né, na mão da pessoa, a pessoa entrava com máscara, tempo de pandemia, e eu falei, meu Deus, será que esses obreiros passou aí na rua e falou, te dou 10 reais para ficar aqui na porta? Só pode, porque de bermuda, irmão, com camisa de time de futebol num culto, não dá para aceitar. E de repente, meu irmão falou, quero comer uma pastor fulano para dar uma saudação. Chamou um rapaz, irmão, não tô aqui para julgar ninguém não. O pastor fulano tava com uma camiseta baby look, tinha uma barriguinha, quando ele levantava dava para ver a barriga. A calça era uma calça apertadinha, igual estilo esse Zezé de Camargo e Luciano. E ele estava de sandália havaiana. Esse homem deu uma palavra poderosa. Sabe o que ele disse? Que quando Esther foi chamada para ser rainha, ela não se apresentou diante do rei de qualquer jeito. Foram 12 meses se consagrando. 6 meses com óleo, mirra, especiaria, mais 6 meses não sei o quê. Ela não chegou de qualquer jeito. E ele dizia, e você? Você vem para frente do rei? Vem de qualquer jeito. E Deus falava no meu coração, ele está falando dele mesmo. Olha o jeito que ele está vestido por ser um título de pastor. E outro, todo afeminado. Levantava o braço e mostrava a barriga. E mostrava os pelos da barriga. Irmão, é isso. E ele gritava e a igreja gritava. E sabe o que ele fez? Saiu gritando de dentro da igreja lá, pegou um monte de sal e saiu jogando em cima dos carros. Sal. O que o sal faz, meu irmão, ali nos carros? Me responde. E o povo doido gritando, e a igreja lotada. E gritaria. Todo mundo que pegava o microfone gritava mais ainda. O culto só tinha horário para começar. Quando eu fiquei sabendo que o culto começou 7h30 e terminava lá pelas 11, meia-noite, eu falei, olha, irmão, não é assim não. 11 horas, irmão, não tinha dado para o pregador pregar. E gritaria. Não tinha pastor, era uma bispa, era uma mulher. E aí? Deus não está no negócio, minha filha. Não está. Deus não está numa congregação onde é liderada por uma mulher como bispo e como pastora. Tem que ter um pastor. Você pode ser pastora, mas tem que ter um pastor. Não tá, tá errado. Tá errado e eu provo para você. Aí agora tem live do Pix. É live lá falando, profetizando, irmão. Compartilha, que se você não compartilhar, você não vai receber. Não vai ser abençoado. E o povo tá indo. Por que o povo tá se enganado? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não lê Bíblia, não se consagra e não ora. E vai atrás desses bajuladores, desses mentirosos e desses enganadores, como nos tempos antigos. Paulo e Silas, irmão, foram açoitados e foram presos por expulsão demônio adivinho. E eles sabiam que Deus tinha um propósito na prisão. Porque lá na prisão você vai ver que eles cantavam, oravam, quando o cárcere sabia, e eles ganharam o carcereiro, e eles ganharam a família do carcereiro. Porque eles estavam ali para pregar o evangelho. Eles não estavam ali para tirar dinheiro de ninguém. Eles não aceitavam a oferta de ninguém, nem falavam quanto é que era e nem fazia voto. Você vai ver que os tempos antigos você não vai ver discípulo aceitando voto, fazendo voto. Os de hoje, para você receber mesmo, você tem que entrar numa campanha e aceitar voto. Você tem que dar dízimo e dar oferta. Ainda fala que se você não é dizimista, é ladrão. Ladrão são eles que estão exigindo o dízimo de você, que se você não deve, você está roubando. Tudo mentira do diabo, entendeu? Vai olhar os carros, vai olhar a casa deles. Entendeu? Pergunta se ele chega no irmão e fala, irmão, sei que você está desempregado, você está precisando de alguma coisa? Pergunta. Irmãos que estão lá sofrendo, porque eu conheço pessoas que congregam, irmão, que estão enfermos, que estão doentes, e estão aí pagando tratamento. Por que eles não são curados? Porque, meu irmão, tá lá muita mentira, muito engano. E eu te convido, meu irmão, eu te aconselho, te dou um conselho. Quando você entrar para uma igreja, procura saber como aquela igreja foi feita, como ela foi aberta, como ela foi construída. Porque esse papinho que Deus me chamou, Deus mandou eu abrir igreja, conversa fiada. Não funciona muito bem assim. Aí pergunta quanto tempo tem de igreja. Tem 2, 3 anos que se converteu, já virou apóstolo, porque eles auto se consagram. E eles querem título. Tem um agora aí, irmão, que ele não estava sendo satisfeito como só apóstolo. Ele botou o título dele de apóstolo rei. Ele usa uma coroa e usa um cajado de rei na mão. Então, irmão, isso é muito triste, entendeu? Bispa Sol, que diz que tem contatos com o sol, com noite, tudo demônio. A igreja tá lá cheia, entendeu? Então só pede dinheiro, é só gritaria, é só barulho, você não vê pregando. Meu irmão, a única pessoa dentro da Bíblia que você vai ver que pregava gritando chama-se João Batista. E ele pregava, arrependei-vos, raça de víboras. Vai eu pregar desse jeito, eu sou expulso, porque eles querem alguém que fala que vai dar bênção, que vai dar carro, que Deus está fazendo. Eles querem, meu Deus, que Deus, exigem que Deus faça sobre a vida deles, exige que Deus faz, e não funciona assim, porque o próprio Jesus, quando ora no Getsemane, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu acredito que nessa hora Deus virou as costas para Jesus, e Jesus fala, sabe o quê? Que contudo seja feita a tua vontade. Mas hoje, ninguém quer que seja feita a vontade de Jesus, ou faça a minha, ou eu desvio.
Ou eu faço a minha vontade ou eu não dizimo mais. Ou eu faço a minha vontade ou eu não quero mais nem saber de Jesus. Eu vou voltar para o mundo. No mundo eu tinha tudo. Então tá cheio de igreja aí, irmão, que eu recuso até convite de pregar, sabe por quê? Porque eles não querem palavra, eles não querem conserto, eles não querem alguém que tenha a mesma atitude de Paulo e Silas, que expulsa esse demônio adivinho. Porque deixa eu te falar, pastor, você tem que ser exemplo. Se a igreja necessita, é Deus que manda. Se a igreja está necessitando pagar o aluguel, deixa eu te falar, é Deus que manda. Mas tá cheio de gente abrindo igreja porque virou um comércio. Deixa eu te falar outra coisa bem interessante. Tá cheio de igreja, meu Deus, vendendo franquia. Sabe o que é franquia, irmão? É como o McDonald's, são uma loja dessa que vende a franquia, você abre e tem um nome. Tá cheio de igreja aí com franquia. Vendendo franquia, né? Não vou citar nomes aqui não, porque senão eles são de jeito. Vou te processar. Anda com segurança, com carro blindado, mas a fé deles estão depositadas em Jesus, entendeu? Cadê? Irmão, a igreja, quando abre uma igreja, ela tem por obrigação. O obreiro está lá, é dizimista, ele é ofertante, de repente o obreiro perde o emprego. A igreja tem a obrigação de sustentar ele, porque quando ele estava por cima, ele ajudava, ele ia lá e contribuía. A pergunta se faz, não, irmão, a igreja não está podendo. Entendeu? Tempos de pandemia, muitas igrejas fecharam, sabe por quê? Porque não era de Jesus, era do homem. E hoje virou moda abrir uma igreja, hoje virou moda abrir uma congregação. Se veste com pano de saco, bota os ternão, às vezes alguns chama atenção e só prega recado. Tem uns aí que falam assim, hoje Deus não me deu revelação, Deus vai dar só revelação. Tem mesa de não sei de quê, mesa preparada, mesa de honra, mesa não sei o quê. Tudo mentira, tudo engano. Acorda, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, quando ele vem falar com os seus, ele trazia libertação para a alma e para a carne. O cego de Jericó, ele falou, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Presta atenção. Jesus vê o cego, ele viu, ele sabia que ele era cego. Jesus sabia qual era a necessidade, mas Jesus fala, o que queres que eu te faça? Elias se esconde na caverna, Deus vê Elias, sabe que Elias está escondido. Deus fala, Elias, o que faz aí? Deixa eu te fazer, Deus sabe tudo, mas ele te faz a pergunta, sabe por quê? Porque ele quer que você fale, que você responda. O cego disse, que eu veja. Mas no dia de hoje, se tiver um cego, sabe o que ele vai falar? Que eu seja rico, que eu tenha um iate, que eu tenha muitas casas. O cego pediu visão e Jesus curou ele em 2 tempos. No tempo físico e no tempo espiritual. Curou ele e deu salvação. Os de hoje só prefere a coisa física. O espiritual vem depois porque nós estamos no tempo da graça. Então eu te aconselho mesmo. Se você está na igreja que não tem pastor, mas tem uma mulher dirigindo, sai dela. Porque tem que ter um homem. Porque você como casal, você vai ser aconselhado por quem? Por essa mulher? Conheço muitos adultérios que aconteceu. Quer um exemplo? Leia o livro Desmascarando o Espírito de Jezabel. Desmascarando o Espírito de Jezabel. Esse livro você pode baixar ele na internet. Você vai ver que o pastor levou 15 anos para escrever esse livro. Ele vai contando todas as histórias reais que aconteceram em igrejas no Arizona, nos Estados Unidos, no condado, não sei de onde. E ele vai contando histórias do espírito de Jezabel que habita, e ele usa sempre uma mulher. Então quando eu vou falar, a mulher, não, mas Deus me chamou. Chamou, irmão. Chamou, mas não chamou para você estar sozinha não. Você tem que ter um esposo, você tem que ter um pastor, tem um bispo, tem a bispa, tem um apóstolo, tem que ter uma lá também. E por que essas mulheres estão sozinhas? Entendeu? Deus chamou, Deus chamou Débora, Messias. Chamou. Mas deixa eu te falar, sabe por que Débora foi para a batalha na frente? Porque Baraque era covarde. Falou bem assim, se você não for, eu não vou. Então tá cheio de baraque covarde dentro das igrejas, que a mulher faz, que a mulher vai orar, que a mulher tudo, e aí acontece adultério, acontece mentira, acontece tudo, entendeu? E outra, mulher ela tem um temperamento diferente do homem, irmão, querendo ou não, a mulher tem seus seu tempo menstrual, que a mulher fica irritada, fica tudo, então tem mulher que não sabe lidar com certas situações, homem já consegue mais, entendeu? Então tem que ter um homem. Se não tem um homem liderando a igreja que você congrega, está errado. Porque Jesus declara isso dentro da Bíblia, que o homem, ele é cabeça da mulher. E Jesus, cabeça do homem. Cabeça da igreja. Agora, se a mulher é cabeça, se a mulher é que manda, existe uma diferença. Já vi pastores, e conheço, que a mulher tem mais poder e autoridade pela ousadia, mas ela não atropela o respeito que tem pelo marido. Um exemplo, a sunamita. Ela vê Eliseu e fala, veja que é um grande homem. Chamou o esposo. A Bíblia não fala o nome do esposo e só cita o esposo por poucas vezes. Ela fala, o que o senhor acha de a gente fazer uma casa para ele quando ele vier descansar? Ou seja, ela consultou o marido e pediu autorização. O marido aceitou, entendeu? Você vai ver que ela faz a casinha abençoada
e Eliseu vai e profetiza um filho, ela recebe um filho, viu? Então deixa eu te falar, cuidado com esses templos aí, viu? Que tá cheio de gente adivinhando sua dor, adivinhando sua enfermidade e usando dela para tirar dinheiro seu, usando dela para tirar suas riquezas. O que você pode dar, o que você pode ofertar. Eles falam que Deus vai te dar 10 vezes mais que você dá para ele, mas deixa eu falar, só dá para você? E para ele não? Porque aquele que crê, meu irmão, e busca o reino do céu, as demais coisas são acrescentadas. Então cuidado com esse povo, cuidado com essas igrejas. Procura saber como é que ela foi feita, procura saber como o templo foi levantado, procura saber como é que ela foi construída. Está cheio de igreja dividida, o cara não aceita ser submisso numa igreja, ele vai, racha a igreja e vai abrir outra, não prospera. Sou membro hoje, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, da ADEG. Meu pastor presidente, Egmar Tavares. São várias igrejas. Até hoje, meu irmão, graças a Deus, mais de 10 anos, eu nunca vi um escândalo para tirar um pastor. Se aconteceu, eu não estou sabendo. Mas eu já vi pastor que faleceu, já vi pastor que ficou enfermo e o pastor tirar e colocar outro. A igreja não precisou fechar, viu? Muitas, quando o pastor morre ou adultera ou tudo, o que é que faz? Fecha, porque ela não tem uma igreja por cima dela, ela não tem uma cobertura. A nossa tem. Graças a Deus. E eu vi o pastor Egmar Tavares no culto de obreiro, com quase 1000 pessoas, ele disse: agenda os pregadores da sua congregação para pregar na sua igreja. E não deixe de dar uma oferta. Eu não aceito não dar uma oferta. Hoje a gente vai pregar, pastor, irmão, não tenho nada para te dar. Não tem nada? Tem, mas ele não vai ter nada porque ele ensina a abençoar, mas ele não abençoa. Ele só quer receber. Ele só quer receber. Você vai, prega, vê a oferta entrando, vê o dízimo entrando, mas ele não tem coragem de dar a gasolina pro pregador que foi lá. Ô, irmão, vai na paz, Jesus vai te dar mais. E aí você veja a igreja secando de membro, não prospera, não cresce, porque ele retém para ele, as bênçãos para ele. E quando você retém, você não recebe. Então, meu amigo, pode ficar com raiva o que for, sou presbítero Messias, pode responder, faça o que for, me chama que eu vou botar a mão na sua cabeça e fazendo um vídeo provando que eu estou falando pelo poder do Espírito Santo, não estou só de palavra não. Conserta a sua igreja, pastor. Bota alguém para pregar. Tira esses que só vai dar recado. Para de enganar o povo. Porque o povo vai sim, sobe monte, sobe igreja somente para ouvir recado. Quer ser exclusividade. Deus não trata ninguém com exclusividade. Se a palavra não falar, meu irmão, nada fala. Eu posso ir na igreja, eu sei que Deus usa, pode dar um recado, mas Deus te fala, aquele recado muitas vezes só vai servir para aquela pessoa que ouviu, não vai servir para outra muitas vezes. Deus está fazendo, Deus está acontecendo. Fui pregar na igreja e falei para a irmã, ei irmã, Deus tem visto seu sofrimento, tal, tal. Deus disse que vai converter aquele homem que está lá na tua casa com o coração duro. Ela chorou, serviu para ela, mas não serve para a pessoa que está do lado, irmão. O que vai mudar a vida da pessoa do lado é a palavra. É a palavra. Pregador, para de ficar pulando, dando mortal em cima, porque eu não vi ninguém fazendo isso na Bíblia. Isso é tu que está inventando. E pega e começa a pregar, irmão, e começa a falar em línguas. Deus vai fazer labassura e cantarebias. Meu irmão, Deus vai fazer o quê? Se não tiver ninguém que interprete, ninguém vai entender o que tu está falando. Eu fico cansado com isso do pastor estar pregando no altar, grita e começa a pregar em línguas. Você não está fazendo nada, não está falando nada com nada, sabe por quê? Porque tu está vazio. E aí o povo vê tu falando em língua, começa a glorificar pensando que é o Espírito Santo. Ninguém está entendendo. Paulo fala que se não tiver alguém que interprete, de nada adianta. Vigia com isso. Por isso que eu congrego na ADEG, se eu indicar alguém, fala, vai para a ADEG, lá tem cobertura espiritual e lá tem palavra. Os cultos são padronizados, são padrão. Você vai no culto da ADEG, você pode ir em qualquer ADEG. Começa com oração, hino da harpa, depois leitura da palavra, oração. Se tiver os grupos de senhora, de varões, de criança, vão lá e louva e depois bota o grupo de louvor e a palavra. Você não vai no ADEG, meu irmão, e tem 30 minutinhos para te dar uma palavra, te dá 1 hora de mensagem. Eu congrego na ADEG 13/15, do setor sul, pastor Antônio Félix. E o culto de domingo, meu irmão, começa às 6h30. Quando dá 7h30, o pastor já está com a palavra lá. 7h20 já está com a palavra. Ele pode levar o culto até 9h30, se ele quiser. Mas ele não, por questão de ética, ele não leva, não. Ele leva no horário e prega. Sempre 1 hora de palavra. E é bênção. Tem hora que a gente não quer que acabe. Eu não vou em vigília. Não vou em vigília, que é só barulho, é só neguinho mostrando sua roupa, como é que tá e tudo, dando recado, aquela coisa toda. Eu fui na vigília na minha igreja. Começou 11 horas da noite, 9 horas da noite, 1h30, 2 horas terminou. Palavra, a palavra, o pastor não deu nem palavra, foi um estudo, irmão. Um estudo grátis, um estudo teológico. E o povo estava lá, ninguém queria arredar o pé. O pastor, ninguém queria que acabasse. Por quê?
quê? Porque tinha presença. Porque antes da vigília começar, o líder da vigília reuniu um grupo de mais de 24 pessoas para cada um orar num horário pela vigília, interceder. E se não há intercessão, meu irmão, não flui, o Espírito Santo não flui. E nós vimos pessoas ali se rendendo ao nome de Jesus. Foi bênção, bênção. Agora vai em umas vigílias, irmão, principalmente encontro de vaso. E aí vaso querendo brilhar mais do que o outro. Deixa eu te falar, Deus não precisa de vaso, meu querido. Deus não precisa de vaso. Precisa de pedreiro. Vaso ficou para servir de enfeite, viu? Tá cheio de gente enfeitando a igreja, não faz nada. Agora o pedreiro não. Já viu um pedreiro comendo? Tem uma fome grande. O pedreiro, quando vai trabalhar, meu irmão, ele bota ele é obrigado a trabalhar com capacete, com cinto, com a bota, com a luva. Ele é obrigado, viu? Isso aí é para salvar a vida dele, caso aconteça algum acidente. E Deus também, lá em Efésios, tem também a nossa armadura, em Efésios. Então, quando você é pedreiro do Senhor, você trabalha, você sente muita fome. E fome de quê? De Bíblia. Porque o pedreiro, quanto mais trabalha, mais fome ele sente. Então, Deus não quer vaso, não. Vaso ficou para enfeitar. Deus precisa de pedreiro. Acorda, igreja.